596, ó. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Então aqui é uma orientação para o Ministério Público, ó. Então, se o Ministério Público ou o querelante, que é outra pessoa, né, que pode fazer isso, se o Ministério Público ou o querelante recorre porque a pessoa foi absolvida, o fato de ter sido feito esse recurso não impede que a pessoa seja solta, colocada em liberdade. Então veja só que coisa interessante, né? Então pensa o seguinte, uma pessoa estava presa num processo e aí ela foi absolvida. Então a apelação dá, aqui a apelação dá, é estranho, né? A apelação contra seria melhor, tá? Contra a sentença absolutória não impedirá, então sentença absolutória é sentença que inocentou, tá? Sentença que inocentou o réu. Então a apelação contra essa sentença que inocentou o réu, ela não impede que o réu seja posto em liberdade. O que é óbvio, né? Se o juiz entende que o cara tem que ser absolvido, esse cara, se está preso, ele tem que ser colocado em liberdade. Ah, o Ministério Público vai recorrer. Tá, vai recorrer e lá no final o cara pode vir a ser preso de novo. Beleza, não tem problema. Mas se houve a decisão do juiz absolvendo a pessoa, isso não impede que, se alguém entrar com recurso, o fato de a pessoa ter entrado com recurso não impede que o réu seja colocado em liberdade. Então olha só, se o MP ou o querelante recorrem porque a pessoa foi absolvida, o fato de ter sido feito o recurso não impede que a pessoa seja solta, seja colocada em liberdade. Tá? Então essa é a ideia. Parágrafo único diz assim, a apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Também é uma questão interessante. Então veja só, o juiz pode condenar o réu a uma medida de segurança, que é o quê? É um tratamento ambulatorial ou internação, tá? Se essa pessoa recorrer, a apelação não vai suspender esse tratamento ambulatorial ou essa internação. É isso que o artigo quer dizer para vocês, que o parágrafo único quer dizer. Então olha só, duas coisas. Se houve absolvição, se alguém está recorrendo contra essa absolvição, portanto, alguém está recorrendo para que a pessoa seja condenada, isso não impede que o cara que acabou de ser absolvido seja colocado na rua. Essa é a primeira ideia. Aí o parágrafo único diz, dá um passo a mais, trazendo uma outra situação. A apelação não suspende a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. O juiz pode condenar, e aí condenar talvez não seja exatamente o verbo adequado, mas só para que você entenda, o juiz condenou essa pessoa a uma medida de segurança. Ele determinou que essa pessoa fosse submetida a uma medida de segurança, provisoriamente. Enquanto essa pessoa que está em medida de segurança apela, faz o recurso de apelação, o fato de ela ter feito a apelação, isso não impede que ela continue passando por essa medida de segurança, seja um tratamento ambulatorial ou seja uma internação. Tá? Essa é a ideia. 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, ou seja, suspende a execução, o cumprimento da pena. Salvo o disposto no artigo 393, que está revogado, tá? Não é mais o texto original. Vamos ler de novo. A apelação de sentença condenatória terá efeitos suspensivos, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medida de segurança e o caso de suspensão condicional da pena. Então olha só que coisa louca. Aqui o que o artigo quer dizer é o seguinte, ó, se eu fosse dizer para você, escrevendo isso de um outro modo, ó, a apelação contra a sentença condenatória suspende a execução da pena.
a não ser para os casos de... E aí temos, ó, aplicação provisória de interdição de direitos de medidas de segurança e o caso de suspensão condicional da pena. Então, aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança e suspensão condicional da pena. Aqui pra gente não é necessário que a gente tenha o conhecimento sobre, por exemplo, o que é a suspensão condicional da pena. A única coisa que eu quero que você guarde é que essas são exceções. Então, olha só, a apelação, veja só uma questão que poderia estar no seu concurso. A apelação não terá efeito suspensivo para o caso de uma pessoa que foi condenada e teve a suspensão condicional da pena. É uma afirmação verdadeira. Ó, como se eu dissesse assim, ó, a apelação não tem efeito suspensivo para aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança e para o caso de suspensão condicional da pena, tá? É como se eu dissesse isso para você. Então ela não tem efeito suspensivo, ou seja, já pode começar a ser cumprida. Ó, já pode começar a ser cumprida a sentença. É isso que significa não ter efeito suspensivo. Tá? Então não precisa esperar o trânsito em julgado, etc. e tal. E sempre, como eu digo a vocês, com aquelas ressalvas todas lá do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas aqui a ideia principal é que você entenda o que está exatamente no Código de Processo Penal. Então, o 597 tem uma redação chata. Para que você entenda isso, é mais fácil eu traduzir assim para você. Então, a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo algumas coisas. Então, a não ser em quais situações? Ó, 1. O disposto no artigo 393. 2. A aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança. E 3. Caso de suspensão condicional da pena. Esse aqui está revogado, então sobram para a gente só esses dois aqui. Tá? Então essa é a ideia do 597. Então, qual a ideia? Para você pensar para o concurso. A apelação contra uma sentença condenatória, contra uma sentença de alguém que foi condenado, ela tem efeito suspensivo, ou seja, suspende a execução, suspende o cumprimento da pena. Beleza. Só que tem uma coisa, para duas situações, mesmo que eu apele, a pena já pode ser cumprida. Quando a gente estiver falando de aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança ou suspensão, condicional, né, meu Deus, suspensão condicional da pena. Tá? Essa é a ideia. 598, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, então, ou seja, em todos os crimes aqui possíveis, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público, então, se não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, que são os parentes, etc. e tal, ainda que não tenha se habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Então vamos traduzir isso aqui. Se o MP não fizer a apelação no prazo legal, o ofendido, quem que é o ofendido? A vítima do crime, né? Ou seus parentes, né? Se o cara tiver morrido, por exemplo, podem interpor apelação, mesmo que não tenham pedido para participar do processo como assistentes da acusação. Aqui assistente é assistente da acusação, tá? Essa apelação feita pelo ofendido ou seus parentes não tem efeito suspensivo. Ou seja, não vai suspender a decisão que já foi dada.
Então vejam que coisa interessante o 598, né? Então nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, então seja crimes do júri, crimes dolosos contra a vida ou outros crimes apurados pelo juiz singular, pelo juiz sozinho que julga, se dá sentença, aqui se dá sentença é se contra a sentença, né? Se contra a sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não tenha se habilitado como assistente, aqui a gente está falando de assistente da acusação, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Então essa é a ideia. O MP dormiu no ponto, não fez o recurso no prazo legal, o ofendido ou seus parentes podem fazer o recurso, tá? Mesmo que eles não tenham participado do processo, mesmo que eles não estivessem como assistentes da acusação durante o processo. Essa é a ideia. Onde é a pergunta do concurso? A pergunta do concurso está aqui, ó. Ainda que não tenha se habilitado como assistente. Esse é um trecho muito importante, porque as questões do concurso vão dizer assim, desde que tenham se habilitado como assistente. Quando, na verdade, o próprio código diz que mesmo que, então ainda que, mesmo que, tá? Então essa é a ideia, ainda que, mesmo que não tenha se habilitado como assistente. Então essa é a questão do concurso, algo que pode ser perguntado para você, tá? Outra coisa, quando que eu posso fazer isso? Qual é o momento para eu fazer esse recurso? O momento é, a gente vai ver no texto legal posterior, ele diz assim, ó, o prazo para interposição desse recurso, recurso por quem? Pelo ofendido ou seus parentes, será de 15 dias, então será de 15 dias o prazo, e ocorrerá do dia que terminar, em que terminar o prazo do Ministério Público. Então olha quanta informação importante. Então neste caso, essa apelação feita pelo ofendido não tem efeito suspensivo, ou seja, não vai suspender a decisão que já foi dada. O prazo para o ofendido ou seus parentes fazerem a apelação será de 15 dias. Olha que prazo estranho, né? Porque a gente acabou de falar que tem um prazo de 5 dias para dizer que quer recorrer, ou o prazo de 8 dias ainda para a apresentação das razões, ou 3 dias para as razões, contra-razões na contravenção penal. Só que aqui a gente está falando de uma situação excepcional, porque aqui é uma situação que o Ministério Público não recorreu. Olha que coisa louca. Então, nos crimes da competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se dá sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, aí sim o ofendido ou qualquer das pessoas vão poder recorrer. E o prazo para o ofendido ou qualquer dessas pessoas fazerem a apelação será de 15 dias. E além disso, o prazo de 15 dias começa a correr a partir do dia em que acabou o prazo para o MP recorrer. Essa é a questão importante aqui, tá? Então, o prazo para a interposição desse recurso, que recurso é esse? O recurso de apelação feito pelo ofendido ou seus parentes, que vai ser um prazo de 15 dias e vai correr aí, vai começar a correr a partir do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. Questão bem relevante aqui, tá? 599. As apelações poderão ser interpostas em relação a todo julgado, quer em relação à parte dele. A gente até já viu isso aqui, ó, que a gente pode recorrer contra uma parte do julgado ou contra toda ele. Julgado aqui é decisão, tá? Vou até colocar aqui para você, em relação a todo o julgado, contra toda a sentença, ou quer em relação à parte dele. Então, você pode recorrer contra toda a sentença ou contra a parte dele, e lembre-se de que, mesmo que eu recorra, lembrar de que mesmo que se recorra contra parte da decisão, o recurso cabível é a apelação, não podendo ser usado o recurso em sentido estrito, tá? Questão importante. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões. É lógico, né? O apelado, no fundo, ele vai oferecer contra-razões, né? Salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. Beleza, tá tudo bem. Então aqui a gente agora está na situação normal.
Aqui há a exceção, né? Que é o 598. Isso aqui é a exceção. Quando o MP não recorreu. Aí a gente tem esse prazo aqui de 15 dias para ser feito o recurso pelo ofendido ou seus parentes. Agora a gente volta para a situação normal. Ó. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, que o prazo será de 3 dias. Aí vamos. Se houver assistente, o que é o assistente aqui? Assistente da acusação, este arrazoará no prazo de 3 dias, após o Ministério Público. Então, prazo para o assistente, 3 dias. Então, prazo para assistente da acusação, 3 dias. E veja só, preste atenção, professor, por que não é 15? Porque aqui o Ministério Público fez o recurso. E aqui o prazo de 15 dias é para quando o Ministério Público não interpôs o recurso, tá? Por favor, não erre isso, preste atenção com relação a isso. Então o Ministério Público fez o recurso. Tem assistente? O assistente vai poder também fazer as suas razões no prazo de 3 dias, tá? Se a apelação, aliás, desculpa, se a ação penal, parágrafo 2º, né? Se a ação penal for movida pela parte ofendida, então aqui, quem está entrando com a ação penal é o particular, o Ministério Público terá a vista dos autos no prazo do parágrafo anterior, ou seja, no prazo de 3 dias. Então o parágrafo anterior diz assim, se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias. Então o prazo do parágrafo anterior é o prazo de 3 dias. Então aqui o Ministério Público teria um prazo de 3 dias para se manifestar. Então aqui em cima a gente está falando, no parágrafo 1º, a gente está falando de uma situação em que o Ministério Público é o dono da ação, está entrando com a ação. E tem o assistente. Então o Ministério Público faz as suas razões, ou a sua manifestação, né, no processo, e depois disso é aberta a vista para o assistente da acusação se manifestar em 3 dias. Beleza. No caso do parágrafo 2º, a gente está falando de uma outra situação. A outra situação é a seguinte, quem está entrando com a ação é o querelante, é o particular. Aí, neste caso, o Ministério Público vai participar como fiscal da lei, e neste caso ele vai ter vista dos autos pelo prazo de 3 dias, que é o prazo do parágrafo anterior. Então, quem estiver, entre aspas, assistindo, ou quem estiver, no caso do Ministério Público, participando como fiscal da lei, ele vai ter o prazo de 3 dias se a ação penal for movida pela parte ofendida. Então, preste atenção somente nisso, por quê? Porque neste caso aqui, quem é o dono da ação, quem está entrando com a ação, é o ofendido, tá? É o querelante. Tá? Então essa é a ideia. Então neste caso aqui, a gente está diante de uma situação em que o Ministério Público vai ter um prazo muito pequeno, um prazo de 3 dias. Por quê? Porque quem está entrando com a ação é a parte ofendida, tá? Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Ou seja, todo mundo vai ter que fazer isso no mesmo prazo. Quando forem 2 ou mais apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. O que significa? Significa que se você tiver de um lado mais de uma pessoa apelando, o prazo para essas pessoas vai correr em conjunto, tá? Se tiver mais de um apelado, também o prazo para esses apelados, olha que nome estranho, né? Mas o prazo para esses apelados apresentarem também as suas contrarrazões também vão ser comuns, ou seja, todos devem apresentar no mesmo prazo, tá? Então, se são os mesmos apelantes, os apelantes devem apresentar as suas razões no mesmo prazo. Se são apelados, os apelados devem apresentar as suas contrarrazões no mesmo prazo, tá? Parágrafo 4º. Cara, cheiro e jeito de concurso, porque isso aqui na prática despenca. Isso aqui é uma coisa que na prática acontece muito e pode ser que o seu examinador queira perguntar isso para você. Se o apelante declarar na petição ou no termo, lembra o que é o termo? Lá na audiência, né? Quando ele é intimado na audiência. Então, se ele declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, ou seja, para o Tribunal de Justiça, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais notificados às partes pela publicação oficial, ou seja, por diário oficial. O que isso significa? É possível
que o apelante não apresente suas razões de recurso no prazo de 8 dias na primeira instância. É dada ao apelante a chance de declarar que pretende apresentar suas razões de recurso diretamente no próprio Tribunal de Justiça. É isso. O que eu quero que você entenda. Tudo que a gente está fazendo aqui, a pessoa faz a apelação e faz as contrarrazões, tudo isso é protocolado no processo da primeira instância e depois isso é mandado para São Paulo. No caso nosso de São Paulo, né? Então isso é mandado para o Tribunal de Justiça. Pois bem, o que eu quero que você entenda. É possível que o apelante declare que ele vai apresentar as suas razões de apelação diretamente no tribunal. Para que ele faz isso? Para ganhar tempo. Sim, para ganhar tempo. É um parágrafo um tanto quanto estranho, mas essa é a verdade. Quando o advogado quer ganhar tempo, o que ele faz? Ele faz a petição ou a indicação no próprio termo da audiência, ó, juiz, quero apelar. Então isso aqui eu tenho que fazer em quanto tempo? Em 5 dias, você se lembra disso, né? Então eu tenho esse prazo de 5 dias para eu dizer que eu quero, de fato, apelar. Se fosse normal, se eu não fosse fazer isso lá no tribunal, o juiz iria me abrir um prazo, depois que se passaram esses 5 dias, ele iria me abrir um prazo de 8 dias para eu apresentar as minhas razões. Se for contravenção penal, 3 dias, mas em geral 8 dias, né, para eu fazer as minhas razões e para outra parte fazer as contrarrazões. Pois bem, qual a ideia? O parágrafo 4º permite que, quando você estiver interpondo o recurso, fazendo essa petição, que é a petição lá do prazo de 5 dias, a petição dizendo que você quer recorrer, você pode dizer nessa petição, ó, juiz, quero recorrer. Só que eu digo mais, eu quero apresentar as minhas razões diretamente no tribunal. Aí o processo vai sair do juiz aqui, vai sair do juiz da primeira instância, o juiz vai mandar isso para o tribunal, vai chegar no tribunal, vai precisar ser distribuído, vai ser designado um desembargador relator, aí sim, depois de tudo isso, é que vai ser aberto o prazo para a apresentação das razões recursais e vai haver aí a intimação para que você faça isso por meio do diário oficial. Então, dito tudo isso, vamos ler de novo, ó, parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição, essa petição aqui é a petição que deve ser feita no prazo de 5 dias, tá? Então, se o apelante declarar na petição ou no termo, na audiência, ao interpor a apelação que deseja arrazoar, ou seja, apresentar suas razões recursais na superior instância, ou seja, no TJ, serão os autos remetidos para o tribunal ad quem, para o TJ, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, os prazos realmente para você apresentar as razões e contrarrazões, notificadas as partes pela publicação oficial, ou seja, as partes vão receber uma intimação pelo Diário Oficial do dia em que isso vai ser aberto o prazo lá em São Paulo, no nosso caso do Estado de São Paulo, para ser feita essa apresentação das razões. De novo, é para ganhar tempo, tá? Então, ó, é possível que o apelante não apresente suas razões de recurso no prazo de 8 dias na primeira instância. É dada ao apelante a chance de declarar, dentro dos 5 dias que tem para interpor o recurso, ou ainda no termo da audiência, que pretende apresentar suas razões de recurso diretamente no próprio Tribunal de Justiça. De novo, isso é para ganhar tempo, tá? Essa é a questão mais importante que eu preciso explicar para você, porque realmente isso é muito relevante, tá? 601. Findos os prazos para as razões, ou seja, terminados os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior, no caso ao TJ, com as razões ou sem elas, porque você viu que é possível você mandar o processo sem as razões, porque o cara vai fazer
a sua manifestação nas razões lá no tribunal, então com as razões ou sem elas, isso vai ser remetido no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Aqui a gente está falando de capitais, então para capitais o prazo é de 30 dias, porque veja, você pode morar em São Paulo e você pode ser condenado criminalmente na cidade de São Paulo. Só que veja só, você foi condenado criminalmente na cidade de São Paulo pelo juízo da primeira instância. Isso vai precisar ir para, você já está em São Paulo, mas isso vai precisar atravessar a rua e ir para o Tribunal de Justiça. Então vai haver ali um prazo, o 603 fala sobre isso, vai ter um prazo de 30 dias para isso chegar lá, para isso ser mandado para lá, tá? Então essa é a ideia. 601, o que poderia ser perguntado aqui para você, poderia ter relação com isso. Então, qual é o prazo para que o processo seja remetido para o Tribunal de Justiça? 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, que o prazo será de 30 dias. Se houver mais de um réu, parágrafo 1º, né, 601, se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para apresentação do apelado, das razões aqui, né, das razões do apelado. Então aqui a gente está falando de uma situação, vamos até colocar aqui embaixo, ó. Se houver mais de um réu e não houver todos sido julgados ou não houver todos apelado. Então a gente está falando de um caso de mais de um réu. Então, ó, mais de um réu, até colocar assim, né? Mais de um réu e nem todos foram julgados. Ou a gente está falando de uma situação de mais de um réu e nem todos apelaram. Neste caso, o apelante deve providenciar as cópias e enviá-las ao Tribunal de Justiça. Ó, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior, tá? Então os autos, ó, extração do traslado dos autos, o qual, então, a gente está falando do traslado, o traslado deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para apresentação das razões, tal. Então veja só, passou o prazo para as razões de apelação, começa a correr prazo de 30 dias, ou passado o prazo para a apresentação então das últimas razões, porque pode ser que existam vários réus, né? Então o prazo para todos eles apresentarem as razões, ou vencido esse prazo, passou esse prazo, você começa a correr o prazo de 30 dias, começa a contar esse prazo de 30 dias para você mandar essas cópias para o tribunal. Então olha só, neste caso o apelante deve providenciar as cópias e enviá-las ao TJ no prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias começa a correr após o prazo que a pessoa teria para apresentar suas razões de apelação, tá? Esta cópia, traslado, é que irá para o tribunal, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Então se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelados, cabe ao apelante promover a extração do traslado dos autos. E esse traslado, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, e eu conto isso a partir da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo. Então, realmente, venceu o prazo ou até mesmo pode ter acontecido a própria entrega, né? Então, mas o ponto principal aqui qual é? Esse prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias aqui chama muito a atenção, meus amigos. Por quê? Porque é claro que o seu examinador pode perguntar qual é esse prazo. E também
o que vai para a instância superior? Vai o traslado, vai a cópia. Então, extração do traslado, o qual, então está falando do traslado, que deverá ser remetido à instância superior. Tá? Então, essa é uma questão também bem importante. Aí, meus amigos, apenas para que a gente termine aqui, estamos de fato terminando, né? Então, só para finalizar o parágrafo aqui, então, esse prazo de 30 dias, a partir da entrega das últimas razões, beleza, então eu entreguei hoje, a partir de hoje, começa a correr o prazo, ou do vencimento do prazo. Por quê? Veja só, você se lembra que é possível que a pessoa queira fazer as razões no tribunal. Então aqui o próprio inciso diz assim, ó, findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas, né? Mas qual que é a questão bem importante aqui, né? Aqui neste caso, o prazo em si vai ser de 30 dias para que sejam mandados, que seja mandado o traslado para o tribunal por um motivo só, porque vai demorar para tirar cópias, né? Então imagina um processo que é grande, tá? Então essa é a ideia do parágrafo primeiro, tá? Parágrafo segundo, as despesas, meu Deus, do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Então, as despesas do traslado ocorrem por conta de quem o solicitar. Tá? Por quê? Porque geralmente quem tira essas cópias, a gente está dizendo aqui cópias, mas você até vai ver nas normas da corregedoria que quem faz essas cópias é o próprio cartório, é a própria vara. Né? Então é a própria serventia, os próprios servidores que fazem a extração dessas cópias e autenticam, até se for o caso, essas cópias. Aí qual é o ponto importante, ou qual é o ponto relevante em tudo isso? O próprio cartório tem uma despesa, ele vai ter que parar todo o resto que ele está fazendo para se atentar, para ficar realmente dedicado a isso. Então a questão relevante é a de que essas despesas vão ocorrer por conta da pessoa que está pedindo o traslado, que está pedindo a extração dessas cópias, salvo se a gente estiver falando de réu pobre ou do Ministério Público. Tá? Os autos serão, dentro do prazo do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem? Então, apresentados ao TJ, então é entregue lá, né, diretamente, ou entregues ao correio sob registro. Então, com carta, sob registro aqui é carta registrada com AR, né? Então uma encomenda, uma carta registrada com aviso de recebimento. E o 603, ele diz assim, a apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório traslado cópia dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564. 564 aqui não precisa guardar porque não vai cair no seu concurso, mas qual é o ponto importante aqui? Ó? A apelação será enviada nos autos originais para o TJ e deve ficar uma cópia um traslado dos autos no cartório da vara da primeira instância. Isso não acontece ou não deve acontecer nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação ou no Distrito Federal. Até uma questão importante é que geralmente são nas capitais, né? Então aqui eu vou apenas colocar aqui comarcas, sedes de tribunal de apelação ou Distrito Federal. Isso fica mais fácil para você entender, para não ter nenhum tipo de confusão na sua cabeça. Tá? Então qual a ideia? A apelação, o processo em si, vai ser mandado para a capital. Vai ser mandado para o Tribunal de Justiça. Tá? Mas vai precisar ficar uma cópia do processo, com os termos essenciais do processo, na vara. Agora, isso não vai ser necessário, essas cópias, né? Isso não acontece, essas cópias não precisam ser tiradas quando você estiver falando de Distrito Federal
e nas comarcas que forem sede do Tribunal de Apelação. Por quê? Porque se precisar, alguém do tribunal vai até a vara e pega lá uma cópia, tá? Então essa é a ideia. Ou se for o caso, alguém da vara que precisa ver alguma coisa, vai lá no tribunal ver alguma coisa do processo. Então qual a ideia? A apelação, informações importantes aqui, né? A apelação subirá nos autos originais, vamos quebrar isso, né? Então a apelação subirá nos autos originais e ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo. Só que isso não serve para, a não ser, né? Então isso não serve para Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação. Então pensa o seguinte, estamos falando de comarca que é sede do Tribunal de Apelação ou Distrito Federal, não precisa ficar no cartório uma cópia dos autos. Se não for sede, precisa ficar uma cópia dos autos, tá? Uma cópia dos autos no cartório da vara. Tá bom, meus amigos? É bastante coisa, eu sei que é bastante coisa, mas eu faço questão de trazer tudo isso aqui para você, porque acho que, só para terminar, né, 604, 605, 606 estão revogados, não precisa estudar porque estão revogados. Faço questão de trazer ponto a ponto aqui para você. Apelação é um recurso muito importante. Fosse eu a apostar em alguma coisa no concurso, coisas importantes aqui. Primeiro, prazos. Então aquele prazo de 5 dias para dizer que quer fazer a apelação e os 8 dias para as razões. Dentro disso, a possibilidade de você fazer as razões no tribunal, dizendo isso, claro, nessa petição ou quando você estiver fazendo a apelação por termo. Beleza. Outra coisa importante, questão de não caber o princípio da fungibilidade. Então, não cabe, se cabe a apelação, você não pode fazer o recurso em sentido estrito, ou seja, não é aplicável o princípio da fungibilidade. Outra coisa importante, as hipóteses de apelação no júri. Cara, isso despenca em concurso. Por quê? Porque é um negócio que não é óbvio, tá? Então, apelação no júri. Vamos lá. Se for um caso que a decisão dos jurados manifestamente contra a prova dos autos, neste caso o tribunal vai acolher a apelação para mandar o réu para um novo julgamento. E deste novo julgamento não cabe apelação com base, de novo, na existência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Esse é o ponto importante. E em todos os outros casos aqui, é o próprio tribunal quem faz os ajustes, tá? Então isso é uma questão bem importante, bem interessante, tá? Então acho muito relevante o recurso de apelação. A gente quebrou aqui em 2 vídeos, porque é bastante coisa, eu sei. E você sabe, eu tenho a turma de exercícios e dentro da turma de exercícios eu trago para você questões, 20 questões semanais dos assuntos que são tratados aqui no canal. Eu faço questão de dizer para você que as questões são questões que são tiradas de concursos, questões da VUNESP, algumas que não são da VUNESP também, mas que didaticamente podem ser usadas para que a gente possa fazer a nossa fixação aqui e estarmos em contato com a matéria. E tem uma coisa interessante, as questões depois que eu mando nas sextas-feiras, nos domingos eu mando um vídeo com uma correção. E esse vídeo serve, claro, como uma rápida revisão para você, porque como é muito conteúdo, você precisa estar sempre em contato com os conteúdos mais relevantes para você fazer as revisões necessárias. Tá bom, meus amigos? O valor é de R$10 para cada um dos meses. Você pode entrar a partir de agora. Você recebe o conteúdo de agosto. Se você estiver em setembro, você paga R$10 e recebe o conteúdo de setembro. Ou de outubro, recebe o conteúdo de outubro. Mas o que eu aconselho é você fazer a aquisição de tudo por um motivo só. Primeiro, porque a prova está marcada, e em segundo lugar, porque a gente tem já conteúdos de abril, maio, junho, julho e agora agosto. Então, você pode acumular todos esses exercícios, essas atividades, e mais do que isso, os vídeos. Eu acho que os vídeos são muito importantes para a sua revisão. Eu acho que são bem relevantes para você realmente estar em contato com a matéria e estar revisando os conteúdos do canal. Se você tiver interesse, me mande uma mensagem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu número de WhatsApp. Se você tiver alguma dificuldade, faça um comentário aqui no vídeo, peça para que eu te mande o número do meu WhatsApp e eu te mando também os comentários. Eu sempre estou lendo todos os comentários aqui dos vídeos do canal. Eu fico muito feliz por estar aqui. Eu agradeço a todos que curtem, que comentam, que compartilham, todos que deixam as propagandas rolar. Eu sei que é chato, né? As propagandas, eu fiquei sabendo que tem até propaganda dos loucos aí, de uns malucos aí, ó, não tem nada comigo, hein? As propagandas, eu nem sei que propagandas que estão aqui. Eu sei que é de curso ruim, curso bom também, não tem problema, tá? Mas fica por aqui.
aqui, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não sei que propagandas entram aqui no canal, mas em todas elas, a única coisa que eu pediria é se você pudesse clicar nas propagandas, isso me ajudaria muito, você não tem noção, porque quando você clica, você não gasta nada, mas eu ganho quando há um clique nessas propagandas. Então eu preciso dizer isso com muita clareza para você, porque acho que também é uma forma de você remunerar ou presentear esse professor aqui com, de fato, alguma coisa que para você não vai custar nada. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito agradecido por estar aqui, eu volto em tantos outros vídeos porque você sabe, eu adoro estar aqui. Tchau!